Shalom, shalom a você que nos assiste através da TV Sião.com. Eu sou o professor Mateus Andona, do Ensinando de Sião, e nós estamos em mais um programa Torá em Debate. Nós estamos abordando, desde o último programa, um tema muito especial, que é os pilares da restauração. Mas antes de entrarmos no tema do programa de hoje, eu gostaria de fazer menção a uma data muito especial que celebra-se hoje, no momento da gravação desse programa, que é o aniversário do Estado Moderno de Israel. Então, feliz 66 anos Estado Moderno de Israel. Esta data ela é feita em memória à declaração da independência feita pelo primeiro-ministro de Israel, Ben-Gurion, lá na casa do ex-prefeito de Tel Aviv, Dizengoff, em Tel Aviv, em 14 de maio de 1948. Esta data corresponde no calendário hebraico ao dia 5 do mês de Iyar. Então nós celebramos o aniversário da independência de Israel com base no calendário hebraico. Por isso cada ano tem uma data correspondente no calendário gregoriano. E este ano, 2014, caiu no dia 6 de maio, que é o dia da gravação deste programa Torá em Debate. Então fica aqui o nosso agradecimento ao Eterno de Israel, um Estado tão antigo e tão novo ao mesmo tempo. Não é mais de 3.000 anos de nação judaica, mas o Estado moderno, fruto das profecias de Deus, através dos seus profetas, tem apenas 66 anos, faz agora em 2014. Então, eu quero agradecer aqui ao Eterno de Israel, dizendo a bênção que nós fazemos em toda ocasião festiva em Israel. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shechianu vekimanu vegianu lazman hazeh. Bendito sejas tu, Eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deu vida e nos sustentou, fazendo com que alcançássemos o dia de hoje. Amém e amém. Muito bem, o programa de hoje tratará de um tema muito importante. Fizemos a primeira parte no programa passado e agora teremos a segunda parte, que é os pilares da restauração. Os pilares da restauração. Você está vendo aí na tela uma foto das ruínas da sinagoga de Cafarnaum, ou Cafarnaum, lá na Galileia. E é interessante notar porque quando falamos de restauração, temos em mente aquela comunidade dos primeiros seguidores de Yeshua lá em Israel, nos primeiros séculos da era cristã. E Cafarnaum tem uns registros históricos e talmúdicos também, veja só, que era uma cidade repleta de judeus discípulos de Yeshua. Provavelmente nessa sinagoga aí, que data dos dias de Yeshua, houve judeus discípulos do Mashiach que adoravam ao Eterno de Israel neste mesmo local, ali próximo às margens do Mar da Galileia. Então é com essa imagem da sinagoga de Cafarnaum, uma cidade com muitos discípulos, judeus discípulos de Yeshua, que nós damos início à segunda parte do programa Torá em Debate, os pilares da restauração. Na semana passada nós vimos os primeiros dois pilares, eu gostaria de revê-los com você antes de tratarmos dos outros dois pilares. É claro que os pilares da restauração não se restringem a 4 apenas. Nós estamos aqui falando de 4 porque eles visam agrupar todos os outros pilares e teológicos e práticos que envolvem a restauração das raízes da fé. Então nós vimos na semana passada os dois pilares. Acompanhem na tela comigo, veja. O primeiro que nós dissemos é que temos que voltar a defender uma fé monoteísta, que é a fé de Israel, foi a fé de Yeshua e também dos apóstolos. A fé monoteísta num único Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Israel. E vimos também que devemos devolver às Escrituras, à palavra de Deus, o seu status como autoridade absoluta sobre as nossas vidas. Nós temos que então ter no nosso coração escrito esses primeiros dois pilares da restauração da fé. Voltarmos a exercer uma fé monoteísta no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que foi a mesma fé que Yeshua professou com os apóstolos, e também temos que devolver à Torá, a palavra de Deus, o seu status como autoridade para as nossas vidas. E como eu digo, quando eu digo as Sagradas Escrituras, me refiro tanto ao chamado Antigo Testamento, a Torá, os Escritos e os Apóstolos, como também a Brit Hadashá,
o compêndio, né, textual literário que foi composto ali por discípulos de Yeshua nos primeiros séculos da chamada Era Cristã. Abordando um pouco mais, não é, este segundo tópico a respeito de voltar à palavra de Deus, o seu status original, eu gostaria de ler com você dois tópicos importantes, e o primeiro é esse aí, veja. Sem o conhecimento e contextualização da lei de Deus, da Torá e dos seus profetas, é impossível compreender a obra do Mashiach, do Messias Yeshua, e todo o conceito de nova aliança. Veja você que eu coloquei a citação entre parênteses de Jeremias, capítulo 31, verso 31. Por quê? Porque Jeremias 31, 31 foi onde aparece a profecia, a promessa que Deus faria com a casa de Judá e com a casa de Israel uma nova aliança, ou Brit Hadashah. E é importante termos a compreensão do que significa a nova aliança no contexto original. Segundo o texto do profeta Jeremias, no capítulo 31, verso 31, o Eterno diz através do profeta: eis aí que vem dias em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com os pais deles quando os tirei da terra do Egito, porquanto eles anularam esta aliança, não obstante eu os haver desposado. Mas esta é a aliança que farei com eles naqueles dias, diz o Eterno de Israel. A tradução, João Ferreira de Almeida, diz: na mente lhes imprimirei as minhas leis e lhes inscreverei no vosso coração, falando para o povo de Israel. Mas no original, Deus fala: natati et torati, dei a minha Torá entre eles, bekirbam, natati et torati bekirbam, dei a minha Torá entre eles, e no seu coração, belibam ertavna, e no seu coração lhe inscreverei. Então, a tradução fiel ao hebraico de Jeremias 31, no texto que fala sobre a nova aliança, a partir do versículo 31, é muito claro. Dei a minha Torá, a minha lei entre eles, e no seu coração lhe inscreverei. Ou seja, segundo as palavras de Deus através de Jeremias, o objeto, o veículo que funciona, que valida, que legitima a chamada nova aliança, que Deus explica nos textos, nesses versículos de Jeremias 31, é a própria Torá de Deus sendo escrita no coração do homem. Então Yeshua vem fazer com que a Torá saia da pedra e entre no coração do homem. A Torá continua válida, a Torá continua útil, a Torá continua importante, a Torá continua santa e um mandamento santo, justo e bom, como diz o apóstolo Paulo lá em Romanos. E ela é aquilo que caracteriza a nova aliança. A essência da nova aliança é Yeshua, o Filho do Eterno, escrevendo esta mesma Torá no coração do homem. Não se trata de anular a Torá, e sim de escrevê-la no coração do homem, tornando-a plena. Segundo as palavras de Yeshua, eu não vim, Mateus 5,17, cancelar a lei aos profetas, não pensem que eu vim cancelá-los, eu vim torná-los plenos, plirosai. Plenos por quê? Porque os princípios da Torá, que são eternos, passam então através de Yeshua a serem escritos no coração do homem. Ou seja, muda a natureza humana e esses princípios fazem parte desta nova natureza que o Messias proporciona. Então é muito importante o que nós lemos, e esse segundo tópico, acompanhe comigo. Yeshua e os que foram ungidos por ele, os apóstolos, para legislarem em prol do povo de Deus, o povo do Eterno, aí eu estou me referindo a judeus e não judeus, gentios, ensinaram conforme a Torá e a palavra dos profetas. Nem Yeshua, nem nenhum apóstolo anulou ou destruiu a lei do Eterno. Ao contrário, com eles a Torá foi confirmada. Então você tem que ter isso em mente e tem que estar claro no seu estudo teológico. Nem Yeshua, nem nenhum dos apóstolos veio anular a lei do Eterno. Se Yeshua diz que não veio anular, nem cancelar, é claro que nenhum dos seus discípulos que foram ordenados por ele para liderarem
esse novo mover de Deus, que começou em Jerusalém, nenhum deles poderia ser contra o seu mestre. Yeshua diz uma coisa e um apóstolo contradiz o mestre, então isso não pode nunca acontecer e não aconteceu. Então nem Yeshua nem os apóstolos invalidaram a Torá. E eu listei para você, veja aí na tela, alguns versículos, nós não vamos ler todos aqui, mas apenas alguns que vai ilustrar bem para você a importância de termos a lei de Deus e de amá-la, amarmos a palavra do Senhor, porque quem ama a palavra do Eterno, quem ama a Torá, ama o próprio Eterno, porque Deus se revela na sua palavra. Então acompanhe comigo aí na tela o primeiro versículo, que é Salmo, versículo 40, veja aí, Salmo, capítulo 40, Salmo 40, no verso 8. A palavra de Deus diz, olha, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus. Sim, a tua Torá está dentro do meu coração. Então, mais uma vez, Davi ele se deleitando e proclamando aquilo que o profeta Jeremias anunciou. A lei de Deus no coração. É quando ela está escrita no coração do homem, é que ela aflora, é que ela transforma, é que ela muda e redime a vida do homem. A lei não salva, mas ela conduz à salvação, segundo o ensino do apóstolo Paulo. Muito bem, vamos ver aqui uma outra referência, por exemplo, o Salmo 119, né, versos 18 e verso 44. Então, Salmo 119, no verso 18, por exemplo, diz assim: desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua Torá. E o versículo 44 do Salmo 119 diz: assim observarei de contínuo a tua Torá, a tua instrução, a tua lei, para sempre e eternamente. E andarei em liberdade, verso 45, pois tenho buscado os teus preceitos. Veja aí, a verdadeira liberdade tem aquele que tem a lei de Deus escrita no seu coração. Aquele que obedece e guarda a lei de Deus é o verdadeiro livre. Esta pessoa está realmente livre porque ela não é subjugada pela sua inclinação, pela sua Yetzer Hará, pela sua inclinação para o mal. Quando a pessoa guarda os preceitos do Eterno e os tem no coração, esta pessoa anda segundo o caminho de Deus e não é oprimida, nem é opressa, nem sofre a influência da sua inclinação para o mal. Dessa natureza, né, que nós temos para o mal, que nós herdamos lá após a queda de Adão, mas que em breve teremos a nossa natureza e o nosso corpo restaurados plenamente como éramos lá no Jardim do Éden antes da queda do homem. Pois bem, você está vendo aí na tela, então, o restante das citações que eu listei. Veja aí na tela. Não vou ler todos aqui por causa do tempo, mas nós temos Provérbios 7:2, Isaías 2:2 e 3, as nações subindo ao monte do Senhor para aprenderem da lei do Senhor. Então você dê uma olhada nessas referências, porque elas podem e são muito importantes para que você entenda a importância de Deus, que Deus atribuiu à sua Torá, à sua palavra. Bom, agora nós vamos ao terceiro pilar. O primeiro, então, temos que voltar a exercer uma fé monoteísta. O segundo, temos que voltar a dar a palavra de Deus, a Torá, aos profetas, aos escritos sagrados dos apóstolos. Voltar a dar a esse compêndio a autoridade devido ao status de autoridade sobre as nossas vidas. E nós agora veremos o terceiro pilar. Acompanhem na tela comigo, então. Veja aí, o terceiro pilar. Não há outro caminho para a salvação. Yeshua é o único caminho, o único mediador. E eu cito aí entre parênteses o ensino de Paulo, de Shaul, ao jovem Timóteo, no capítulo 2 de 1 Timóteo, verso 5, onde ele diz: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Yeshua HaMashiach, homem. Então, há um só mediador, um só caminho. Yeshua declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por meu intermédio. Todos os homens que tiveram um relacionamento pleno com Deus tiveram a revelação do Mashiach. A começar de Adão,
Todos eles tiveram um relacionamento com o Mashiach, viram o Mashiach, enxergaram a obra que o Mashiach faria. Todos eles tiveram uma revelação do Mashiach. Através de Yeshua, nós entendemos o Pai. Através de Yeshua, nós nos relacionamos com o Pai. Ele é o único representante pleno. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade de Deus em forma humana, que habitou entre nós e tabernacula entre nós até os dias de hoje. Yeshua é o representante do Pai e foi dotado de autoridade para tal. O apóstolo Paulo fala que Deus deu a ele autoridade sobre todas as coisas. A única coisa que Deus não sujeitou ao seu Filho foi ele próprio. A única coisa que não foi sujeita ao Mashiach foi o próprio Deus, porque todas as outras coisas o Eterno lhe sujeitou, e no final dos tempos o Mashiach, o Filho, Yeshua, entregará de novo este reino redimido ao seu Deus e Pai, o Eterno Criador dos céus e da terra. Então nós temos que entender este conceito, que há um só mediador, e a salvação da alma do homem é só através do Messias. A guarda dos mandamentos é importante. A obediência aos mandamentos é importante. Mas a salvação é através da obra, da compreensão, da crença e da obediência aos ensinos de Yeshua, o nosso Messias. E nesse aspecto é importante frisar que quando nós falamos que a salvação é através do Mashiach, eu não estou menosprezando nem diminuindo a importância da obediência a Deus, aos mandamentos de Deus. No mundo cristão, a supervalorização da graça fez com que os cristãos perdessem a compreensão da importância da obediência. Nós não fomos salvos, não fomos alcançados, não nascemos de novo por causa da nossa fidelidade à lei. Pelo contrário, quando fomos alcançados por Deus, estávamos em maldição, em desobediência aos princípios de Deus. Mas uma vez alcançados pela graça e pela misericórdia de Deus, bons frutos são esperados de nós. Deus nos coloca numa posição de justiça para que nós andemos em justiça, para que nós possamos dar frutos. E temos que obedecer aos mandamentos de Deus. Acompanhe comigo na tela este primeiro tópico a respeito do item 3. Veja, precisamos restaurar a importância da obediência aos mandamentos de Yeshua, que são os mandamentos de seu Pai, o Eterno de Israel. E eu citei para você João capítulo 14, verso 21, onde Yeshua deixa claro, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Então, apóstolo João, ele declara no capítulo 14, não só nessa referência do versículo 21, mas aqui em João, no capítulo 14, Yeshua deixa claro, olha, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, ou seja, aquele que conhece, que tem, e que guarda, que obedece, este sim é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei também e me manifestarei a ele. No verso 23, o mesmo capítulo 14 de João, Yeshua ainda declara, se alguém me amar, guardará a minha palavra. Verso 24, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Ou seja, os mandamentos de Yeshua, aquilo que Yeshua pede para que o homem guarde no seu coração, são as palavras do seu Pai, do seu Deus, do Eterno de Israel. Yeshua vem apregoar aquilo que o Pai lhe deu para apregoar. A palavra que ele apregoava não vinha dele, mas sim do Pai que lhe deu. Então o mandamento é o mesmo. Yeshua não veio inaugurar uma nova lei, né? Não, ele veio escrever a lei de Deus no coração do homem e enfatizar os princípios mais importantes da Torá, que estavam um pouco obscuros nos dias de Yeshua. Ele mesmo declara, o mais importante da Torá é amar ao Eterno com todo o nosso coração, com toda a nossa mente, intelecto e com toda a nossa força. E também amarmos ao próximo como a nós mesmos. Ele cita Deuteronômio
capítulo 6, depois cita Levítico capítulo 19. Ele cita a Torá para aquele que lhe perguntou. Lá em Marcos 12, qual é o maior dos mandamentos? Ouve, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amem ao Senhor com todo o vosso coração, alma e força. E o segundo, tão importante como esse, é amar ao próximo como a nós mesmos. Yeshua cita a Torá e os mandamentos dele são os mandamentos do Pai. Muito bem, nós temos também outras referências que eu dei para você, como Hebreus 2,4 e Tiago 2,19. Essas referências enfatizam a importância, enfatizam a obediência. Fomos salvos para dar frutos. Aquele que foi alcançado por Yeshua e não dá fruto, Yeshua o corta. Ele deixou isso bem claro. É uma palavra que nós não gostamos, muitas pessoas não gostam nem de ler esse ensino de Yeshua. Mas ele foi claro. Se nós estamos nele, se ele é a videira e nós fomos enxertados nele, nós estamos nele, nós somos os ramos dessa videira, que Yeshua se compara a ela, quem não está dando frutos, quem não está fazendo justo, quem não está andando no caminho do Senhor, quem não está andando em boas obras, buscando a santidade, buscando agradar ao Senhor, esta pessoa é cortada. Quem escolhe voltar aos caminhos de pecado, é possível. Então nós temos que entender a importância da obediência aos mandamentos do Senhor. O segundo tópico que eu quero enfatizar também é este que está aí na tela, veja. A graça de Yeshua não pode ser usada para anular a importância da obediência aos mandamentos. E eu cito para você o ensino de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, verso 10. Pois somos feitura dele, criados em Yeshua HaMashiach, para o quê? Boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. E esse andar é uma referência a halachá. Halach é andar. Então nós temos que andar em boas obras, andar em obediência. Andar, buscarmos a santificação, sem a qual ninguém pode ver o eterno, se relacionar com o eterno. A lei, ela não salva, mas ela, uma vez você é alcançado por Deus, ela te mantém no caminho do Senhor. Davi prescreve: lâmpada para os meus pés é a tua Torá, a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então é claro que nós devemos obedecer a Deus e devemos entender a graça do Eterno de Israel através de Yeshua de uma maneira sóbria. Que hoje em dia, no meio cristão, a graça é usada sem escrúpulo algum. Se a graça é, na verdade, um antibiótico para o pecado, para a natureza do mal, não se deve se fazer pensar como Paulo fala, então pecaremos mais para que tenhamos mais graça? De maneira alguma. Mas há pessoas que pensam assim, eu não me importo em me santificar ao Eterno, porque se eu vier a pecar, eu sei que a graça de Yeshua me perdoa. Sim, a graça de Yeshua perdoa, mas não para você ser um discípulo medíocre, um discípulo aquém daquilo que Deus deseja para a sua vida. Deus te recebe do jeito que você está, mas Ele não quer que você continue da maneira como você foi e era. Você tem que desenvolver a sua salvação de glória em glória, a imagem do Filho de Deus. Então devemos restaurar a importância da obediência aos preceitos de Deus e de seu Filho Yeshua. Muito bem, nós temos agora o quarto tópico, não é? Nós tivemos o primeiro, tivemos o segundo, tivemos o terceiro, que Yeshua é o único caminho para a salvação e que devemos guardar a sua palavra. E agora, o quarto tópico é muito importante. Fechamos então esse ensino com o quarto tópico, que diz o seguinte, acompanhem na tela. Deus não rejeitou a Israel. O povo do Eterno é formado por judeus e gentios, através do Mashiach. Os gentios em Yeshua foram enxertados em Israel para exercerem misericórdia
amor e intercessão em favor do povo judeu. Então, qual seria o quarto pilar? Israel e o povo judeu. Sem voltarmos a ter o relacionamento bíblico com Israel e o povo judeu, não alcançaremos jamais a restauração das raízes da fé. Foi aí que os reformistas erraram, porque tiveram a intenção nobre e boa de voltar à originalidade da fé. Só a Escritura, só a Escritura, só a verdade, só a graça, porém se esqueceram de um dos elementos fundamentais. Quiseram fazer um bolo, esqueceram de um dos ingredientes principais para fazer o bolo. Israel e o povo judeu. É parte da restauração da igreja nesses últimos dias restaurar o relacionamento com Israel e o povo judeu. Principalmente com os judeus discípulos de Yeshua, que são esses que ressurgem agora no final dos tempos. E já somos mais de 1 milhão em todo o mundo, já somos mais judeus discípulos de Yeshua hoje do que na época do próprio Yeshua, quando esteve lá em Israel há 2000 anos. Então isso é profético. Então você que está me assistindo, que não é judeu, que é um discípulo de Yeshua, que serve ao Deus vivo, você tem que buscar ter relacionamento com judeus discípulos de Yeshua. Mas não com falsos judeus, por favor, né? Porque o joio cresce junto ao trigo. Então, hoje em dia, nós temos vários maus exemplos de pseudo-judeus messiânicos. Grupos que surgem aí, somos judeus, né? Somos novos israelitas e coisas do tipo. Não, não, não. São judeus verdadeiros, que são discípulos de Yeshua, que têm referência, né? Que foram discipulados por outros judeus, que são conhecidos, né? Os judeus messiânicos, apesar de eu ter dito aqui que somos 1 milhão, mas comparado à população mundial, somos muito poucos. Comparado à população de judeus no mundo, também somos poucos. Então, nós nos conhecemos, nós nos recomendamos, nós nos protegemos, nós nos responsabilizamos uns pelos outros. Kol Israel, Arvi, Zelezé, todo Israel é responsável por todo Israel. Isso é muito importante com os judeus messiânicos. Então, quando você acha aí um grupo, achei na internet aqui um grupo de judeus messiânicos. Calma, quem são? Né? Eles são conhecidos por algum outro trabalho de judeus messiânicos já conhecido? Quem pode legitimá-los? Né? Quem pode dar boas referências a respeito deles? Sempre foi assim, desde a época dos apóstolos. O sujeito chegava para poder ensinar a palavra numa comunidade, na hora os líderes pediam referência. Quem pode dar referência a seu respeito? Quem está te enviando? Com quem você andou? Leia o Novo Testamento, você vai ver os apóstolos usando essas referências. Paulo, levando cartas de referências, indicando a Timóteo e outros líderes. Então você deve se relacionar com judeus, discípulos de Yeshua, mas por favor, judeus verdadeiros e discípulos de Yeshua verdadeiros, que não adianta o camarada se dizer judeu messiânico, judeu discípulo de Yeshua e não acatar a decisão de Yeshua, nem daqueles que Yeshua ordenou que foram os apóstolos. Qualquer pessoa que se diga judeu messiânico e duvida ou não aplica os ensinos de Yeshua, nem daqueles que ele ordenou, Paulo, Pedro, os apóstolos, não é um judeu messiânico verdadeiro. O judeu messiânico verdadeiro é aquele que acata as decisões apostólicas que foram de pessoas indicadas e ordenadas pelo próprio Yeshua. Então, pela regra da representatividade, assim como Yeshua representa o Pai, os apóstolos representam Yeshua, que representam o Pai. É uma cadeia de comando, é uma cadeia hierárquica. Então, cheque as referências, cheque por quem são conhecidos, chequem se eles têm alguma filiação. Não precisa ser filiado a organização alguma, mas alguém tem que saber deles. Nós, judeus messiânicos, temos várias associações de judeus messiânicos no mundo. E nós não concordamos em tudo. E apesar de não concordarmos em tudo, mas nós nos responsabilizamos uns pelos outros. Então, dizendo aqui, aproveitando essa oportunidade, o Ministério Ensinando de Sião é um ministério reconhecido internacionalmente, que foi discipulado, que foi treinado por judeus, rabinos, discípulos de Yeshua, de Israel e de várias partes do mundo. Durante 20 anos fomos discipulados, ainda somos, por líderes de renome em Israel e nos Estados Unidos. Se você pergunta para qualquer ministério judaico-messiânico, qualquer associação a nosso respeito, a respeito do Ensinando de Sião, eles vão atestar quem nós somos.
Não significa que somos filiados a essas associações e nem que concordamos em tudo com o que creem e o que apregoam. Mas somos conhecidos, mas temos frutos para mostrar e conhecemos os frutos desses nossos irmãos também de fé judeus. Então, um protege ao outro e é assim que funciona. Então, você deve voltar a ter um relacionamento bíblico e saudável com os judeus discípulos de Yeshua. Muito bem, e eu coloquei na tela para você algumas referências que indicam essa importância de Israel e a importância de você entender, você que não é judeu, você entender a sua função, a sua identidade no reino de Deus. Você foi enxertado em Israel, você foi aproximado a Israel, você foi feito co-herdeiro e co-participante das bênçãos, das promessas e alianças que Deus deu a Israel. Você se une ao povo de Deus, você se une a Israel. Você não é judeu, nem passa a ser judeu depois do seu novo nascimento, mas você faz parte do povo de Deus. Quando nós falamos sobre Israel na Bíblia, sempre houve ali uma multidão de povos. Deus chama Abraão e no evento do êxodo, do Egito, rumo a Canaã, a Torá fala que multidão de povos saiu com os hebreus lá do Egito. Nós sempre tivemos representantes de outras nações no povo de Israel, pessoas que abraçavam a fé judaica. Fizeram parte do povo de Israel, apesar de não serem judeus. Então nós tivemos, por exemplo, essa multidão de povos que a Torá atesta. Nós tivemos as esposas dos patriarcas. Nós tivemos a própria esposa de Moisés. Nós tivemos a própria descendência de Davi. Nós temos Ruth, Raabe, depois Ruth, representantes das nações. Nós tivemos o rei Davi com vários líderes do seu exército que não eram judeus. No evento da rainha Esther, na Pérsia Antiga, nós temos que, no relato, no final do livro de Esther, que muitos dos povos da terra se fizeram judeus por temor aos judeus. E com o advento de Yeshua, nós temos a abertura das porteiras do reino de Deus e a possibilidade de uma pessoa ser co-herdeira com Israel sem se tornar judeu. Aquilo que anunciou os profetas de Israel. Então, quando nós dissemos Israel, Israel é um povo. O judeu pode ser uma raça. Judeu, aquele que vem lá, descendente de Abraão em Isaac. Sim, há uma linhagem, sim, sanguínea. Aqueles que são judeus segundo a carne. Claro que há. Mas quando nós dizemos Israel, o propósito de Deus sempre foi mais amplo. Israel, o contexto escatológico de Israel é o quê? Judeus e não judeus em Yeshua. Os filhos de Abraão segundo a carne, o sangue, e também os filhos de Abraão segundo a fé. Este é o Israel de Deus, Esse é o Israel que Deus tem preparado desde a fundação do mundo. Ali com o povo judeu, ali com Abraão, Isaac, Jacó, com os patriarcas, com os reis, com os profetas de Israel, e anunciando esse bsorá, essas boas novas aos de fora de Israel, acrescentando-os à família de Deus. Então isso é muito importante nós termos esta consciência. E lá em Romanos, então, capítulo 11, aliás, verso 2, nós temos o rabino Shaul atestando esta verdade, que Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão escolheu. Veja o que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 11, verso 1. Pergunto, pois, rejeitou Deus o seu povo? Referindo-se aos judeus? Não de maneira nenhuma, Hasve Halila, porque eu também sou israelita. Então é uma prova que ele está falando dos israelitas, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Verso 2, Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu. Então está claro, o apóstolo Paulo deixa aqui claro que Deus não rejeitou a Israel. E uma outra referência que nós temos aqui, que está sendo projetado para você, é ao longo do capítulo, veja aí, nós temos o verso 15, verso 25, 26, verso 29, todos versículos e ensinos apostólicos que falam da importância do povo judeu para quem não é judeu. O apóstolo Paulo deixa claro no capítulo 11, vocês não devem se vangloriar, vocês que não são judeus, não se vangloriem contra os judeus.
mesmo que não aceitaram ainda a Yeshua como Messias, não se vanglorie contra eles. Não é boa essa jactância, o apóstolo diz, porque não são os ramos que sustentam as raízes, referindo-se ao legado de Israel, mas sim as raízes que sustentam os ramos. E se houve, né, se a rejeição que Israel teve do Mashiach lá atrás, Romanos 11, 26, lá atrás no primeiro século, se aquela rejeição que a liderança de Israel teve em relação ao Mashiach, Yeshua, gerou salvação para o mundo, ou seja, a liderança de Israel rejeitando Yeshua como Messias, fez com que essa palavra fosse anunciada a várias partes do planeta. E tem sido anunciada até hoje. Então o apóstolo Paulo faz ali uma midrash. Né? Se, Kal Vachomer, né? Se a liderança de Israel lá no passado rejeitou ao Mashiach, a Yeshua como Mashiach, e a palavra, o evangelho foi levado às nações, imagina no dia então que essa liderança, que o povo de Israel como nação, aceita a Yeshua como Messias, o que não vai acontecer? Vida dentre os mortos. Interprete como você quiser essa expressão do apóstolo, vida dentre os mortos, mas eu sei que é coisa boa. Ou refere-se ao retorno de Yeshua e o estabelecimento do seu reino físico aqui na terra, do milênio, ou refere-se a um grande avivamento do povo de Deus ao redor do mundo, ou refere-se a coisa boa. Vida dentre os mortos é coisa boa. E isso acontecerá quando Israel receber Yeshua como o seu Messias, e é a promessa. Todo Israel será salvo, todo esse povo de Deus será alcançado, né? Conforme a promessa feita através dos profetas de Israel. Então, o quarto tópico, mais uma vez, temos que restaurar a importância de Israel e do povo judeu na nossa teologia e na nossa prática. Temos que abolir toda a raiz de antissemitismo na nossa teologia, como discípulos de Yeshua. O cristianismo tem que rever a sua teologia normativa. Deus não rejeitou Israel. Quem não é judeu e aceitou a fé no Deus vivo foi enxertado a Israel, feito co-participante com os judeus, co-herdeiro, herdeiro junto com Israel. Então essa teologia tem que ser revista para alcançarmos a restauração. Veja aí na tela, eu citei o ensino apostólico lá em Romanos capítulo 3, versos 1 e 2. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Ou seja, o judeu hoje em dia pode abençoar alguma coisa, o servo de Deus, o discípulo de Jesus, Yeshua? Sim, muita é a vantagem do judeu sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Então aqui é simples, Paulo atesta muita é a vantagem do judeu, e esta vantagem é expressa através do legado que Deus deu a Israel. O legado que Deus deu a Israel está muito bem explicado pelo próprio apóstolo Paulo ao longo da carta aos Romanos. Em relação à salvação, né, em relação a Deus fazer acepção de povos, Israel não tem vantagem alguma. E o próprio Paulo fala isso ainda em Romanos. Não há vantagem do judeu em relação a ser alcançado por Deus. Porque o plano de Deus foi sempre ter a humanidade de volta para si. E não só Israel. Israel foi uma nação de representantes, de sacerdotes, que Deus usou para pregoar essa sua mensagem ao mundo. Mas nunca se restringiu a Israel. Em relação à salvação, não há vantagem, não há judeu nem grego, homem nem mulher, escravo nem senhor. Em relação aos olhos de Deus, somos todos o quê? Homens. Somos todos pecadores. Carecemos todos da misericórdia e da graça de Deus. Mas em relação à nossa caminhada, em relação à herança da fé, em relação ao legado, sim, há muita vantagem do judeu, como o próprio Paulo atesta aqui em Romanos 3. E ele refere a essa vantagem sendo o quê? Qual é essa vantagem que ele explica? Os oráculos de Deus, porque a Israel foram confiados os oráculos de Deus. E ele explica muito bem qual seria essa vantagem. O que esses oráculos anunciaram a Israel? O que esses oráculos deram a Israel? O que contribuíram para Israel, esses oráculos que a Israel foram confiados,
que pode ser útil para você que está me assistindo, que não é judeu, mas é um discípulo de Yeshua, de Jesus. O que Israel pode ser vantajoso para você? Tem alguma utilidade para você, o judeu ou o seu legado? O próprio apóstolo Paulo responde de maneira fantástica, como um exímio rabino, lá em Romanos, no capítulo 9, a partir do verso 1. Eu quero que você acompanhe na tela aí este ensino apostólico de Paulo. Veja. Digo a verdade em Yeshua, em Mashiach, e não minto, testemunhando comigo no Ruach, no Espírito de Deus, a minha própria consciência. 2 pontos. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, um amaldiçoado e separado de Cristo, ou seja, ele estaria disposto a abrir mão da sua própria salvação em Yeshua por amor dos seus irmãos, seus compatriotas segundo a carne, referindo-se aqui aos judeus não discípulos de Yeshua, seus compatriotas segundo a carne. Paulo exerce um amor tão grande aos seus compatriotas segundo a carne, e ele está ensinando aqui aos romanos, eu estaria disposto a abrir mão da minha salvação se isso fosse contribuir para a salvação do meu povo, dos meus compatriotas segundo a carne. Isso é muito forte. Esse tipo de amor é muito forte e eu me envergonho porque eu ainda não tenho esse amor em relação ao meu próprio povo. Mas eu quero ter esse amor de Yeshua, que foi o amor do apóstolo Paulo a Israel, aos meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Eu também quero algum dia desejar ser anátema por amor dos meus irmãos segundo a carne, aos meus irmãos de Israel. E aí o apóstolo Paulo continua, veja aí. Porque eles são israelitas, no presente. Amigos, no presente está a frase. São, o tempo aí do verbo ser está no presente. São israelitas. Até hoje. Pertence-lhes no presente, pertence até hoje à adoção. Eles são filhos de Deus segundo a promessa. Ponto final. Pertence a eles a adoção, a Israel. Pertence a Israel a glória. Pertence a Israel às alianças no plural, o que inclui a aliança abraâmica, a aliança mosaica, a aliança davídica, e a nova aliança também. Pertence a eles a legislação, ou seja, a Torá, a lei, a instrução. Pertence a eles o culto, pertencem a eles as promessas. Olha só que Paulo está falando de coisa boa. A glória, a adoção, alianças, legislação, o culto, promessas. E deles são os patriarcas. Para sempre Abraão vai ser o quê? O Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Deus será para sempre o Deus de Abraão, Isaque e Israel. Então deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo segundo a carne. Yeshua é judeu, segundo o apóstolo Paulo. Yeshua nunca deixou de ser judeu. Yeshua nunca foi um ET apatriado. Eu já vi cristãos que falam, não, Jesus não tem pátria, Jesus não tem povo, Jesus veio para a humanidade. Não é bem assim não. Segundo o apóstolo Paulo, Yeshua é judeu, ele veio como Messias de Israel, ele veio e voltará como rei de Israel. Ele veio como filho de Davi, ele era conhecido em Israel como filho de Davi. Aqui fala, descende o Cristo segundo a carne. Jesus é judeu, o qual é o quê? É sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém e amém. Então, estes são um resumo dos 4 pontos mais importantes para que nós possamos alcançar a tão sonhada restauração de todas as coisas que anunciaram os profetas de Israel. Restaurar a fé monoteísta no Deus de Abraão, Isaque e Jacó e no único mediador, que é o seu filho Yeshua. Restaurarmos a importância da palavra de Deus como autoridade sobre as nossas vidas. Voltarmos a ter o conhecimento, a noção que Yeshua é o único mediador, a única fonte de salvação para os homens em Deus é através do seu Filho. E devemos restaurar também, através de Yeshua, a obediência a esses mandamentos de Deus. Não usarmos mal da graça de Deus para desobedecermos, para vivermos uma vida medíocre diante de Deus. Mas não, usarmos o novo nascimento para andarmos no caminho de Deus, para andarmos em boas obras. E 4º tópico, devemos restaurar a importância de Israel, do povo judeu, do legado dado a Israel, como algo benéfico para nós, discípulos de Yeshua.
como algo benéfico para a igreja, para aqueles que não são judeus, mas são servos do Deus de Israel através de Yeshua. Deve-se restaurar o relacionamento com Israel, deve-se restaurar o aprendizado, deve-se fazer uso do legado dado a Israel, deve-se fazer uso dessa herança dada a Israel, das promessas dadas a Israel. Tudo aquilo que o apóstolo Paulo listou como vantagem do judeu, você deve aprender a fazer uso. Sem, é claro, excluir Israel, né? Querer esse legado só para você e dizer que Israel não tem mais nada, não tem parte em nada disso. Não. Você foi feito co-herdeiro com os judeus, co-participante com Israel. Muito bem, nós então encerramos este nosso programa Torá em Debate, tão importante, né? Que trata sobre os pilares da restauração, como podemos agir para restaurarmos a igreja, o povo de Deus, à luz do primeiro século.